Olá, está no ar MP Cidadão. Confira os nossos destaques. Assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completa 2 anos e a investigação ainda busca respostas para solucionar o caso. Centro de Memórias do MPRJ acompanha as transformações e avanços da instituição ao longo dos anos sem tirar os olhos do passado. E tem também mais um vídeo da série sobre as mulheres que inspiram, os termos jurídicos explicados de maneira simples e direta e a última roda de conversa comandada só por elas, a Procuradora de Justiça do MPRJ, Carla Araújo, e pelas promotoras de Justiça do MPRJ, Andréa Fava, Lúcia Eloísio e Somane Cerruti. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E para iniciar o nosso MP Cidadão, nós trazemos o encerramento da série de homenagens às mulheres inspiradoras. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, eu gostaria de fazer homenagem a uma mulher em especial. O nome dela é Sandra Garcês e ela foi minha professora de Geografia no ensino médio no Colégio Estadual Walter Orlandini, lá em São Gonçalo, na cidade onde eu nasci. Além de linda, super educada, extremamente elegante, a Sandra era dotada de um humor assim absolutamente inteligente que eu adorava, e as aulas dela eram esperadas a cada semana. A Sandra fazia uma brincadeira comigo quando eu recebia todas as minhas provas e as notas eram 10, ela dizia: essa prova merece uma viagem à Europa. Quando eu decidi fazer o vestibular, a Sandra foi a única pessoa que disse essas 3 palavras: você vai passar. E aos 17 anos eu tinha muitas certezas. Uma delas era que a Sandra nunca errava. Então eu fiz o vestibular sem qualquer pressão, acreditando que a aprovação era algo que eu ia encontrar no final do processo seletivo. Passei, cursei Direito na Universidade Federal Fluminense, ingressei nos quadros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e casei e passei a lua de mel na Europa. E quando eu cheguei naquele continente, eu fui tomada por uma série de sensações e de recordações. Uma delas era exatamente a da minha professora dizendo que as minhas provas mereciam uma passagem à Europa. Eu voltei ao continente algumas vezes e todas elas a Sandra esteve comigo. Por conta disso, eu quero dizer a ela, Sandra Garcês, muito obrigada por tudo. E parabéns pelo seu dia. Uma pessoa que me inspira é Ariana Cassidou. Ariana era uma médica geriatra que fazia um atendimento humanizado a todos os idosos que tinham a sorte de tê-la como sua médica. Ariana cotidianamente estudava muito e todo o seu conhecimento era compartilhado a todos que perguntavam a ela qualquer coisa relacionada ao envelhecimento. Ariana era uma pessoa despida de qualquer tipo de vaidade. Ela nos traz muita saudade justamente porque ela deixou para a gente um legado, que é a disseminação do conhecimento através de seminários, através de grupos de estudo. E ela teve ainda a grandeza de nos deixar um site, Gerontologia Online, onde ela tinha o cuidado de todo o material que ela obtinha através dos seus estudos, ela colocava ali. Então, a Ariana é uma pessoa extremamente especial, que ajudava a todos aqueles que solicitavam o seu auxílio quando estavam fazendo suas teses de mestrado, de doutorado. A Ariana é uma pessoa ímpar e, por isso, ela é uma grande inspiração para mim e para todos aqueles que a conheceram. Atualmente, as mulheres que me inspiram são muitas. São todas aquelas que sofreram perdas, que passaram pelos reveses da vida e que conseguiram se reerguer, se reinventar
encontrar um novo caminho, que encontraram motivos para serem felizes quando não parecia haver nenhum, que seguiram em frente, que deram a volta por cima, que buscaram novos objetivos e partiram para a luta, sem perder a alegria, sem perder a leveza. São todas aquelas que buscaram reescrever um novo final, ousaram reescrever um novo final para as suas histórias, apesar de tudo. E essas mulheres são muitas, eu não conseguiria aqui nomeá-las. E a todas essas mulheres guerreiras fica o meu muito obrigada. Vocês hoje são meu exemplo e eu acho que sempre vão ser. E vamos agora às notícias do MPRJ que estão circulando na internet. Veja nas redes sociais do MPRJ os posts sobre o Impacta, programa de inovação aberta do MPRJ que busca solucionar desafios do governo com a participação popular. Cada post mostrou um pouco da dinâmica do projeto e ensinou passo a passo sobre a contribuição do cidadão para a formação da minuta do plano de contratação do programa de inovação aberta da instituição. O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completou 2 anos no último dia 14 de março. O MPRJ vem trabalhando diligentemente para elucidar esse crime bárbaro. Acompanhe a cronologia do caso conosco. No dia 14 de março de 2018, a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram assassinados a tiros no Estácio. No dia seguinte, o MPRJ emitiu nota de pesar no portal institucional e, no dia 21, o Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen, designou um grupo de promotores para auxiliar a 23ª PIP no caso. Após o início das investigações, o PGJ Eduardo Gussen recebeu representantes do MPF, do governo federal e do governo estadual para articular uma atuação integrada entre as instituições. No mesmo período, o MPRJ recebeu por diversas vezes os familiares da vereadora Marielle e de Anderson, bem como representantes da Anistia Internacional, do Conselho Nacional de Direitos Humanos e da Comissão da Câmara Federal que acompanharam o inquérito. No dia 1º de setembro, o GAECO-MPRJ passou a atuar no inquérito policial e, no dia 25, seus integrantes ouvem o preso Orlando Curicica, no Presídio Federal de Mossoró. Durante os meses que se seguiram, diversas diligências foram realizadas pela equipe de investigação, com a identificação do biotipo do executor e de novos locais onde o carro utilizado para o crime circulou. O Cobalt prata usado no crime foi identificado por câmeras de monitoramento do trânsito na Transolímpica. Após, o MPRJ pediu ao Google os dados dos celulares que passaram pelo local. A Justiça atendeu ao pedido, mas o Google recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para não fornecer as informações. As ações serão pautadas pelo STJ. Em 22 de janeiro de 2019, a Operação Intocáveis 1 cumpriu 13 mandados de prisão contra a milícia de Rio das Pedras. Após serem cumpridas diversas diligências, o GAECO-MPRJ ofereceu a denúncia de homicídio doloso contra Rony Lessa e Elcio de Queiroz no dia 11 de março de 2019. Ambos, no dia seguinte, foram presos na Operação Lume, deflagrada pelo MPRJ e pela Polícia Civil. Em 26 de março, Rony Lessa e Alexandre Mota de Souza são denunciados por posse e comércio ilegal de arma de fogo. Em decorrência da Operação Lume, o GAECO-MPRJ investigou organização criminosa e comércio ilícito de armas e, no mesmo período, iniciou investigação sobre lavagem de dinheiro
praticada por Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Em 3 de outubro seguinte, o GAECO MPRJ denunciou o Rony Lessa e outros 3 acusados por obstrução da justiça. Em 30 de janeiro de 2020, foi realizada a Operação Intocáveis 2, com investigação e denúncia do GAECO MPRJ contra 45 pessoas por organização criminosa. 36 pessoas foram presas. Pouco depois, o GAECO MPRJ ofereceu alegações finais no processo contra Rony e Elcio, pedindo julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a manutenção de ambos, separados, em presídio federal. No dia 9 de fevereiro, Adriano da Nóbrega, denunciado na Operação Intocáveis 1, foi localizado após monitoramento pelo GAECO MPRJ. Em 10 de março, a Justiça decidiu que Rony e Elcio fossem julgados por júri popular e manteve a prisão preventiva dos acusados em presídio de segurança máxima. A Delegacia de Homicídios da capital e o GAECO prosseguem na investigação do crime e da motivação. E nós vamos aguardar as próximas notícias sobre o assunto. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e, na sequência, tem a 4ª e última roda de conversa comandada por elas, as integrantes do CAU Criminal. A gente volta já já. Sou Somaine Cerruti, promotora de justiça, coordenadora do CAU Criminal do MPRJ. Eu sou Lúcia Loísio, promotora de justiça, subcoordenadora criminal do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu sou Carla Araújo, procuradora de justiça e assistente do CAU Criminal. E eu sou Andréa Fava, promotora de justiça, subcoordenadora criminal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Nós todas trabalhamos na coordenação do Ministério Público do Rio de Janeiro, na área criminal, e hoje é o último programa que a gente vai fazer com vocês aqui, falando das questões importantes para a mulher na área jurídica, aproveitando esse mês de março. Espero que vocês tenham acompanhado os outros 3, mas de qualquer forma, se não acompanharam, vocês vão gostar desse aqui, porque a gente deixou o melhor para o final. E falando de violência contra a mulher, falando de violência doméstica e familiar, falando do ciclo da violência, o feminicídio, Andréa. O que é o tão falado feminicídio? Bem, Lúcia, o feminicídio nada mais é do que a forma qualificada do crime de homicídio, ou seja, o agente pratica um crime de homicídio contra uma mulher em razão da condição do sexo feminino. Essa prática já era bastante comum, mas essa alteração legislativa em que se coloca como qualificadora do crime de homicídio a prática deste contra uma mulher em razão das condições de sexo feminino foi extremamente importante porque prevê um quantum de pena superior, bem superior ao que anteriormente existia. E a gente observa, quem faz júri, quem faz os plenários de júri, que isso está cada vez sendo mais comum nos plenários, porque exatamente a partir de um ciclo de violência crescente em que a mulher acaba, seja por uma dependência psicológica, seja por uma dependência financeira, aceitando formas de agressão que vão gradativamente se agravando e no final de tudo culmina pela prática do crime de feminicídio. E isso, o que se observa na prática também é que um número expressivo de mulheres perdoa também por acreditar que aquilo dali é um crime passional, quando na verdade é um crime que muito mais se aproxima com relação de posse, relação de enxergar a mulher como uma coisa, como um objeto, uma propriedade mesmo, em que você pode usar, gozar e dispor. E essa característica, essa semelhança com uma relação de posse, de propriedade, é muito vista nos plenários do júri, quando a grande maioria dos crimes de feminicídio são praticados diante do inconformismo do homem com o fim do relacionamento. É aquela máxima de que se você não é mais minha, não vai ser de mais ninguém. Então, o interessante disso tudo que você está falando é que a verdade é que o feminicídio veio dar um nome a uma situação que já existia. Sim. E quando você dá um nome, você começa a computar, você tem estatísticas em cima disso.
e chama mais atenção, joga a luz naquele problema. Então, hoje em dia está se falando muito em feminicídio. Isso que você falou de que a mulher perdoa, para nós que somos promotores de justiça, para quem está acostumado a fazer júri, eu não sei se todo mundo sabe, mas o júri, ele só ocorre no Brasil para crimes contra a vida. Então, é um procedimento mais longo, é um procedimento mais custoso, é um procedimento todo oral, e é muito difícil para o promotor chegar no plenário do júri para sustentar a condenação daquela pessoa que matou ou que atentou contra a vida de alguém, e o pior é esse, o atentou contra a vida de alguém, e essa vítima está lá, entra no plenário de júri de mãos dadas com o réu porque ela perdoou. É uma situação que todas nós já tivemos que lidar em algum momento com isso ou conversar com colegas que tiveram que lidar com isso. Eu, por exemplo, eu acho que nesse momento, eu como promotor, e é isso que eu falo até, a gente depois que já tem um tempo de experiência, a gente ajuda os colegas novos, né? É o que eu falo quando a pessoa vai fazer o primeiro júri numa situação dessa. Já tive um caso de uma colega que no primeiro mês pegou uma situação de feminicídio exatamente assim. O homem tinha dado 5 tiros contra o peito da mulher e ela sobreviveu e chegou no plenário de júri de braços dados com ele. E aí eu conversava com ela e dizia, você não vai falar nada da vítima, você pode ter a sua opinião pessoal de que é um absurdo uma mulher perdoar uma situação dessa. Eu também acho, mas a gente não tem que atacar a vítima, especialmente no plenário de júri. Muito pelo contrário, você vai dizer que essa vítima é uma santa, que ela é capaz de perdoar. Mas o Estado não pode perdoar a conduta daquele que deu 5 tiros contra um outro ser humano e fica por isso mesmo. A gente não perdoa o primeiro homicídio, não é assim. Mas é uma situação difícil e o feminicídio coloca a gente numa situação muito delicada no plenário de júri. Sim, mas ao mesmo tempo eu acho importante nesse cenário, e isso acontece várias vezes, inclusive várias vezes vítimas sobreviventes de crimes de feminicídio me procuraram pedindo, como se fosse possível, para retirar aquela queixa. Retira a queixa. E eu acho importante explicar que naquele momento ela não pode fazer mais nada. Naquele momento a ação penal é pública, incondicionada, ela é testemunha, ela é vítima, ela depõe na qualidade de vítima. E o que é relevante ali também dizer para ela, que eu acho, isso não é um julgamento, mas importante dizer para ela que ao perdoar, ainda que ela perdoe, ele tem que responder por aquele crime que ele praticou, porque senão ela está indo na contramão da própria história, em que a gente evoluiu, chegando até a Lei Maria da Penha, e, na verdade, é isso que encoraja todas as mulheres a revelarem situações de abuso, revelarem situações de agressão, ao pedir, ao prestar depoimento em plenário pedindo a absolvição do seu ex-companheiro ou do seu companheiro, na verdade ela não está só se autoviolando, ela está, na verdade, trazendo uma forma de vulnerabilidade para todas as mulheres da sociedade. E para os filhos. E para os próprios filhos. Então, uma dependência psicológica, uma dependência física, uma dependência econômica ou financeira não pode servir de justificativa para pagar um crime que foi praticado e que deve ser punido. É dever do Estado responsabilizar penalmente aquele que praticou o crime. E aí entra numa coisa que eu costumo sempre falar para a vítima, não sei se vocês fazem isso, né? Que quem está acusando não é a vítima, somos nós. Eu sou promotora de justiça, retirar isso da carga do ombro das mulheres. Eu faço a acusação para ela não se sentir ali responsabilizada. Deixar bem claro, você é testemunha, você não pode mentir como testemunha, apesar de ser uma testemunha qualificada, uma vítima, mas ainda assim, você é apenas testemunha, não depende de você. Então acho que o nosso dever passa muito por aí, de retirar essa culpa dos ombros da mulher e trazer isso para a responsabilidade do Estado, deixar isso bem claro nessas situações. Somaine, falando sobre vítima, como ela é vista no nosso processo penal? Essa é uma questão delicada para a gente se colocar, porque por muitos anos, por décadas, eu diria, a vítima ela meio que foi esquecida no processo penal. Nós mesmos, operadores do direito, nós que somos promotoras mais antigas, a gente viu que a vítima ficou muito tempo num ostracismo, esquecida. Ela era importante para a gente no momento de dar o seu testemunho do que aconteceu, para que a gente pudesse chegar a uma solução no processo penal. Ela era computada ali como números em estatística, mas se deixou de olhar para ela como pessoa. Porque lá atrás, quando o Estado disse que não cabe vingança privada, ele fez uma promessa. Você, vítima e seus familiares não podem buscar a vingança privada. Eu farei isso. Então o Estado vai promover a justiça. A vítima ficou alijada do direito de buscar a justiça na esfera penal. Ela pode buscar no civil, mas na área criminal quem tem que promover a justiça é o Estado. Essa é a regra, pelo menos. E de um tempo para cá se começou a ver
que houve um desequilíbrio muito grande. Por quê? Porque, pro lado do acusado, teve muito movimento social para buscar melhoras naquela situação. As defesas, a defesa do réu e os direitos do réu são muito falados. A gente lê isso muito em livros. A doutrina, isso foi adiante enquanto a vítima ficou lá atrás. O movimento agora é um movimento de busca de equilíbrio. Enfim, acho que a gente conseguiu falar bastante sobre o que era importante nessa área. Acho que a gente não esgotou o tema, porque esse tema não se esgota, a gente tem muito assunto para falar. Mas, de toda forma, se você assistiu os 4 programas, eu acho que você viu os principais pontos que a gente tinha para falar na área criminal, especialmente relacionados à mulher. Eu agradeço a sua atenção e espero que você continue acompanhando o MP Cidadão em todos os programas que a gente faz com muito carinho para vocês. E você vai conhecer agora um órgão responsável, entre outras atribuições, por preservar, pesquisar e catalogar a história do Ministério Público do Rio de Janeiro. É o Centro de Memória do MPRJ. O encerramento de visitas à exposição Ministério Público 127 anos no Rio de Janeiro contou com a presença de alunos do Colégio Estadual Aline Patini Gélio, do município de Belfor Roxo. Os estudantes com idades entre 12 e 15 anos chegaram cedo ao MPRJ e foram recebidos para um café da manhã no jardim do edifício sede. Após o café da manhã, a historiadora do Centro de Memória do MPRJ fala rapidamente sobre o que é cidadania e leva os alunos para um passeio pelo Museu Histórico Nacional, onde vão entender um pouco mais sobre a evolução do Ministério Público, que nasceu em 1866, na época do Império. Na chegada ao Museu Histórico Nacional, os alunos tomam conta dos espaços entre os monumentos, quadros e relíquias do tempo do Império. Uma apresentação sobre os personagens que fizeram parte da história. Sentados, os alunos recebem uma aula sobre um importante período do Brasil. Essa que é a Princesa Isabel, que tô olhando para cima, que tá aqui do lado também, esse busto. O passeio ainda tem muitas surpresas e na chegada ao Ministério Público, os alunos vão entender os 127 anos de história da instituição, número que representa o artigo da Constituição de 88, que trata do Ministério Público e é também o telefone da ouvidoria do MPRJ. Para o coordenador do Centro de Memória, a visita dos estudantes é gratificante. Boa tarde. Boa tarde. Estou muito satisfeito de ver hoje uma nova visita aqui de uma escola da Baixada Fluminense, de Belfor Roxo, 7º e 8º anos de uma escola pública. Essa é uma das metas dessa exposição do Centro de Memória do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. No Centro de Memória, os estudantes têm mais informações. Os painéis, os vídeos e as peças do acervo apresentam aos visitantes a trajetória ministerial. Mais de 500 alunos de escolas públicas e particulares já visitaram o espaço. O Caminhos da Cidadania foi uma parceria pensada entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Museu Histórico Nacional para aprofundar essas questões do final do século XIX, desenvolvimento do século XX e a atualidade. Olhos atentos e todos sempre juntos para não perder nada. O assunto agora é colonização. É quando começam a descobrir os elos entre o que viram no museu e o que está no corredor cultural no MPRJ. A gente recebe os estudantes aqui na exposição, através do projeto Caminhos da Cidadania. Então a gente tem uma visita no Museu Histórico Nacional e depois aqui no Centro de Memória, a fim de relacionar a ideia de cidadania da exposição do museu com a atuação do Ministério Público no âmbito da cidadania. Então a gente adequa um pouco o que a gente está falando e a linguagem, a depender da turma que a gente recebe, da idade, mas sempre falando sobre o que o Ministério Público faz e como que isso interfere na realidade, independente do lugar onde a gente mora. Mas o que essa turma que chegou cedo para receber uma aula de História e Cidadania achou disso tudo? O que esses alunos vão levar para a sala de aula e para a vida?
eu achei muito boa, ajudou muita gente a entender o que é tudo isso que ela explicou. Eu achei muito legal. Super importante todos nós nos conscientizarmos sobre o que é a cidadania, sobre tudo que aconteceu no passado e o que vai acontecer no futuro, né? E é isso, eu achei muito legal, muito interessante e eu fiquei feliz. Eu achei muito interessante a visita que a gente fez ao Ministério Público, que a gente entendeu um pouco melhor a história. E na próxima semana nós exibiremos a segunda parte dessa matéria sobre o CDM, que está muito interessante. E agora, MP Cidadão vai explicar para você de maneira simples e resumida os termos jurídicos. Acompanhe. Olá, eu sou Rodrigo Medina, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e coordeno a área da Infância e da Juventude de matéria não infracional. Hoje nós vamos falar sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. É uma lei federal, que é a Lei 8.069, que entrou em vigor em 13 de julho de 1990. Portanto, nesse ano de 2020, o ECA estará completando 30 anos de vigência. No Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos os principais direitos de crianças e adolescentes previstos. Nós temos o direito à saúde, à educação, nós temos a regulamentação de autorização de viagem, toda a questão relacionada ao adolescente que pratica ato infracional, dentre outros. E o nosso MP Cidadão de hoje fica por aqui. Se você quiser rever os nossos programas, fique atento às reprises aqui na TV Justiça. Se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações, siga as nossas páginas e fique por dentro de tudo o que está rolando nas nossas redes sociais. Participe, sua opinião é fundamental para a gente. E nós nos encontramos na próxima semana em mais um MP Cidadão. Um forte abraço e até lá. Tchau.